O Flamengo é uma potência brasileira. Dois dos maiores jogadores que surgiram lá, eu me lembro do Zico e do grande atacante Romário. Você acha que uma das equipes sul-americanas pode realmente vencer? Qual é o nível deles em comparação com os melhores da Europa? Acho que vamos descobrir. E isso é o mais fascinante. Fala, rapaziada. Olha o que a imprensa inglesa tá falando do Flamengo e dos times brasileiros para o Super Mundial de Clubes. Créditos e agradecimentos ao canal TZ Futebol. Só conteúdo bom? Se inscreve lá, link na descrição. Vamos ao vídeo. Bem, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA começa neste fim de semana e aqui está um resumo do que você precisa saber. Participarão 32 equipes de 6 federações diferentes, serão 12 estádios em 11 cidades, sede nos Estados Unidos. E o torneio será disputado de 14 de junho a 13 de julho com a final marcada para Nova Jersey. Nós adoramos fazer nossas previsões neste programa. Fizemos isso a semana inteira. Então por que fazer diferentes na Copa do Mundo de Clubes? Vamos fazer previsões por grupo, começando pelo grupo A, que conta com Palmeiras, Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Muito bem, Nigel. Você vai dar o pontapé inicial com suas previsões para o grupo A. O que você acha que vai acontecer? Por que você está com raiva? Sorri um pouco. É o Mundial. Eu apostei no Palmeiras para primeiro do grupo. Abel Ferreira é um técnico fantástico. Jovem técnico português, 46 anos de idade. Ele tem sido uma revelação desde que foi para lá. E ele mudou o time para um estilo de jogo mais europeu. Muito disciplinado, com uma mentalidade muito defensiva. Mas ele tem o grupo certo de jogadores e brilho individual. Acredito que eles ficarão em primeiro do grupo, à frente do Al-Ahly, que são os campeões africanos. Al-Ahly. Yes. O campeão egípcio. O maior time do continente africano. Eles são o Real Madrid da África. Por isso, torci para que eles fossem vice-campeões. Acho que eles são o clube mais condecorado do mundo. Espere um pouco. Você está lendo o que parece ser as anotações do Nico. Você não fala desse jeito. Está brincando comigo? Certo, de qualquer forma, sim. Apostei no Palmeiras para ser o primeiro do grupo e no Al-Ahly para ser o segundo colocado. O Porto está fora. Não fiquei impressionado com o Porto. Nós acompanhamos eles na Liga Europa, eles foram um desastre. O Porto está passando por uma grande reconstrução no momento. Acho que, de modo geral, se você olha para o Mundial de Clubes, os times sul-americanos levam essa competição muito a sério. São eles os que realmente vão querer estar envolvidos. E o Palmeiras vai levar essa competição muito a sério. E os times brasileiros chegaram a 3 das últimas 5 finais. Então o Miami vai terminar em terceiro. É assim que você vê? Eu só escolho o primeiro e o segundo colocado. O Miami tem uma boa chance de terminar em último nesse grupo. As pessoas subestimam a concorrência, a competitividade desse outro time. É um mundial. Vamos passar para o grupo B, que é considerado por muitos como o grupo da morte na próxima Copa do Mundo de Clubes. Ele conta com o Paris Saint-Germain, que acabou de ganhar a Liga dos Campeões. Tem também o Atlético de Madrid, o Botafogo e o Seattle Sounders. Sim, eu queria ser o cara que vai dizer que o Botafogo vai passar e levantar a bandeira sul-americana. Mas acho que vai ser PSG e Atlético de Madrid, nessa ordem. Tem muita qualidade esses dois times. Embora o Botafogo obviamente tenha sido muito forte, não só no cenário nacional, eles ganharam o campeonato na última temporada, além da Copa Libertadores. Eles chegaram muito perto de fazer o mesmo no ano anterior no Brasileirão. Mas mesmo que eles tenham alguns, se você destacar alguns jogadores, são realmente jogadores de qualidade. Mas contra PSG e Atlético de Madrid, não acho que esse vai ser o grupo que vai acontecer, aquele azarão sul-americano. Embora eu goste do Botafogo. Como tá ali na tabela, o Chelsea para ficar em primeiro e o Flamengo terminar em segundo. É isso para mim. Não acho que tem muita competição. Acho que as pessoas precisam entender sobre esse novo formato do Mundial de Clubes, que é novidade. O prêmio em dinheiro desempenha um papel importante, especialmente nos clubes europeus e principalmente nos clubes da Inglaterra, que estão levando isso muito a sério por causa do fair play e das restrições financeiras. Então sei que é uma competição que o Chelsea está levando a sério. Todos os times ingleses tentaram fazer novas contratações para participar do Mundial de Clubes. O Flamengo é uma potência brasileira. Dois dos maiores jogadores que surgiram lá, eu me lembro do Zico e do grande atacante Romário. Para quem não conhece, é um clube fantástico que produz muitos talentos e que também vai levar isso muito a sério. Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e Sundowns. O que você acha? Bem, talvez não seja uma surpresa, mas o Dortmund vai passar. Acho que o Dortmund vai passar com folga nesse grupo. O fato de terem contratado Jude Bellingham, e quando o Guirassy está em campo, você automaticamente tem mais chances de vencer. E conversando com as pessoas do clube, eles estão levando isso, como você disse dos clubes ingleses, eles estão levando isso muito a sério.
Eles já estavam levando isso a sério antes do anúncio do prêmio em dinheiro. E esse é o reinício completo que aconteceu sob o comando de Niko Kovac. Eles vão estender isso para o Mundial de Clubes. O pequeno detalhe que vou acrescentar é que o Fluminense não é o mesmo time que venceu o Boca na Copa Libertadores há 2 anos. Sim, com certeza. Eles acabaram de contratar o Renato Gaúcho, que tem experiência no futebol sul-americano e no futebol internacional. Ele levou o Grêmio à final da Libertadores. Eles têm o Jefferson Soteldo, eu acho. Então, Eles estão montando um bom time. Eles estão montando algo. Mas eu vou com uma Mamelodi Sundowns para ficar em segundo lugar. Enquanto as equipes da Europa podem estar vendo o torneio como uma distração, o oposto acontece com as 6 equipes da América do Sul. No Brasil, a liga está parando por 1 mês por causa do torneio. Para falar sobre isso e muito mais sobre as equipes sul-americanas, contamos com a presença de Tim Vickery, especialista em futebol sul-americano. Como você está, Tim? estou muito ansioso para esse Mundial de Clubes. Obrigado pelo convite. E vamos falar sobre nos próximos minutos. Bem, vamos começar com esse ponto sobre a parada dos campeonatos, obviamente. Quero dizer, por que eles estão levando isso tão a sério? Se eu fizer essa pergunta a qualquer pessoa aqui e disser que alguém questionou isso, eles arrancarão sua cabeça. Vamos lembrar que nossa Liga dos Campeões e a Libertadores começou em 1960, especialmente porque a Europa tinha um campeão. E eles queriam dar uma resposta. Tudo bem, vocês têm um campeão lá na Europa. Nós teremos um campeão desse lado. E então, teremos uma partida para ver quem é o melhor time do mundo. Isso é importante para a alma do futebol sul-americano. Então, esse tipo de competição é um sonho que se tornou realidade para eles. É a chance de provar seu valor contra os primos ricos europeus. Então, é um torneio com grandes recompensas em potencial, mas também com riscos, porque o risco é jogar contra os times de elite da Europa, para os quais os brasileiros tendem a olhar com respeito. E o Mundial de Clubes, que acontece no final de cada ano. Isso, você vê claramente essa coisa de um lado ou outro. Porque o sonho é sempre jogar contra os europeus e vencer os europeus. E isso não acontece há muito tempo. A última vez que isso aconteceu foi quando o Corinthians venceu o Chelsea. Mas o risco é perder a semifinal para uma equipe de fora da Europa. Portanto, esse é um torneio que, para os sul-americanos, tem grandes possibilidades de recompensas financeiras. Mas acho que é mais importante para eles, acho que para os torcedores, em termos de prestígio, é provando a força do futebol dos clubes sul-americanos. Mas sempre há a possibilidade de perder para um time de fora da Europa. Só para acrescentar, como eu estava em Doha, acho que foi em 2019, quando o Liverpool jogou contra o Flamengo. Acho que James deve ter estado em Abu Dhabi em 2021, quando o Chelsea venceu o Palmeiras. Uma coisa que me impressionou em ambas as ocasiões foi a enorme torcida que os times brasileiros tinham. E acho que os torcedores na Europa não entendem a importância dos times da América do Sul, especialmente do Brasil. Parece que os times brasileiros, especialmente o Flamengo, têm esse desejo de provar que são clubes de futebol de peso. Os times argentinos também enviam torcedores em massa para esses jogos. Dependendo das flutuações da economia e da taxa de câmbio, provavelmente haverá um pouco menos de apoio do que haveria se não fossem os acontecimentos políticos nos Estados Unidos no momento. Mas ainda haverá apoio em massa. Acho que são os sul-americanos e, especialmente, os brasileiros que estão no topo da lista de pessoas que compraram ingressos para a Copa do Mundo de Clubes. Bem, Tim, você poderia explicar para nós sobre os 6 times sul-americanos? Bem, o Brasil realmente se destacou na América do Sul nos últimos anos. As últimas 6 finais da Libertadores e da Liga dos Campeões foram vencidas por brasileiros. 4 delas foram disputadas exclusivamente por brasileiros. Isso é um domínio sem precedentes e estamos realmente vendo o Brasil se distanciar do grupo. Temos 4 equipes do Brasil e 2 da Argentina. Os 2 concorrentes mais sérios são Flamengo e Palmeiras. Equipes muito fortes, muito profundas, muito motivadas. Acho que eles são os únicos a serem observados, com a possibilidade de chegarem até o fim nesse torneio. Ambos têm treinadores interessantes,
Felipe Luís, uma grande esperança para os técnicos brasileiros. Não tivemos muitos jogadores brasileiros de alto nível que se tornaram treinadores. É um grande contraste com a Argentina. Felipe Luís, ex-Chelsea, ex-lateral esquerdo do Atlético de Madrid, tem uma equipe muito forte no Flamengo. O técnico do Palmeiras é o português Abel Ferreira. E ele realmente é uma pessoa a ser observada. Há muito do jovem Mourinho nele, tanto em termos de seu brilhantismo como técnico, quanto de seus excessos de comportamento. E ele sempre consegue encontrar um plano. Ele é muito impressionante. Portanto, os dois mais fortes, na minha opinião, são Flamengo e Palmeiras. O Botafogo é o atual campeão brasileiro e sul-americano. Mas vendeu alguns jogadores. Eles vão vender mais depois da Copa do Mundo de Clubes. E não acho que sejam tão fortes quanto eram no ano passado. Fluminense. Acho que dos 4 brasileiros é provavelmente o mais fraco, embora tenham 1 ou 2 jogadores interessantes. Mas eu ficaria surpreso se eles forem realmente longe na competição. Acho que muitos torcedores europeus, em particular, estarão atentos ou bastante ansiosos para assistir a alguns dos times sul-americanos e tentar escolher a próxima joia sul-americana que irá para a Europa e será o próximo grande sucesso. Existe algum jogador nessas equipes que se classificaram e que você acha que pode usar esse torneio como palco para realmente se tornar conhecido do público? Bem, há alguns que já estão indo para a Europa logo em seguida. O maior deles é Estevão, que está indo para o Chelsea. Ele tem 18 anos, acabou de completar 18 anos, iniciou como titular no Brasil esses dias e não foi mal. A melhor coisa que surgiu no futebol brasileiro desde Neymar, eu acho. E outro que está se transferindo para a Premier League logo após o torneio é o centroavante do Botafogo, Igor Jesus, que é um centroavante maravilhoso e versátil. Entrega a você muitas coisas. É uma história fantástica. Igor Jesus, por estar nos Emirados Árabes, era praticamente um desconhecido, nem mesmo um nome conhecido em seu próprio país, eu acho. Mas o Botafogo, que tem um olheiro muito bom, eles o contrataram quando seu contrato estava acabando. Então o pegaram de graça. Eles o revelaram em julho do ano passado. E em setembro, ele já estava jogando pelo Brasil como centroavante e não está na atual seleção brasileira. Mas Ancelotti o viu na semana passada e teve uma das melhores atuações individuais que se poderia esperar de um centroavante. Não me surpreenderia se ele voltasse à seleção. Ele está indo para o Nottingham Forest, depois da Copa do Mundo de Clubes. Esses são 2 jogadores pelos quais os torcedores ficarão muito interessados. O lateral direito Wesley, do Flamengo, está na seleção brasileira. Um lateral direito brasileiro abusado que ataca rapidamente. Ele tem muito talento ofensivo. Acho que as pessoas vão se interessar por ele. E, finalmente, acho que só nos resta o Fluminense. Tem um jogador que me surpreende por ainda não estar na Europa. E talvez seja por causa de sua idade, porque ele já tem 20 e poucos anos. Um meio-campista colombiano pequeno e parrudo. Um dos principais nomes para a Colômbia chama-se John Arias, que pode jogar como ponta. Ele joga na Colômbia mais como meio-campista central. E se você se lembra, se viu aquela final do Mundial entre o City e o Fluminense, ele foi o que mais se destacou. Ele levou a luta contra o Manchester City muito bem. Figura pequena e atarracada, versátil. E é isso. Isso me surpreendeu e acho que também foi uma surpresa para ele. E uma surpresa negativa, o fato de ele ainda não ter jogado na Europa. Talvez essa seja uma grande chance para ele se colocar na vitrine. Rob e eu estávamos conversando anteriormente com o Tim. Acho que a primeira edição desse torneio foi em 2000, no Brasil, quando o Manchester United e o Real Madrid jogaram no Brasil e o United enfrentou o Vasco da Gama, e 2 grandes nomes do futebol brasileiro. Basicamente, Romário e Edmundo voltaram ao Brasil para ajudar o Vasco naquele torneio. Agora, acho que não há tantos veteranos, superestrelas jogando, há 1 ou 2 que estão jogando na América do Sul este ano. Você acha que uma das equipes sul-americanas pode realmente vencer? Qual é o nível deles em comparação com os melhores da Europa? Acho que vamos descobrir. E isso é o mais fascinante. Acho que eles têm uma série de vantagens. O calor é uma delas. Outra é o nível de motivação. Isso vai significar muito mais para eles do que para a maioria da oposição. E outra, e eles estão depositando muita esperança nisso, pois é o meio da temporada para eles e é o fim da temporada na Europa. E vocês sabem disso muito melhor do que eu. Vocês têm a sensação de que os clubes europeus
acham que é um pouco inconveniente e que eles estão lá só pelo dinheiro, que foram seduzidos pelo dinheiro, e o quanto isso vai se infiltrar no vestiário. Portanto, acho que os sul-americanos têm vantagens consideráveis nesse torneio em termos de condições, motivação e no momento em que ele está sendo disputado. Mas estamos em território totalmente desconhecido e eles podem acabar perdendo para times como o Esperance. Você sabe, é o risco e a recompensa desse torneio de uma perspectiva sul-americana, mas certamente no início, neste momento, especialmente Flamengo e Palmeiras, eles estão entrando para ganhar. É isso aí, nação rubro-negra. Estou super ansioso para ver o Mengão estrear no Super Mundial de Clubes da FIFA. Não vai ser fácil, mas o Flamengo tem ótimos jogadores, um ótimo time e um bom treinador. Um técnico que gosta de jogar do jeito que a torcida gosta, sem medo de ir para cima. Assim como nós cantamos, vai para cima deles, Mengão. O Mengão não pode ficar na retranca, venha quem vier. É claro que tem que haver um equilíbrio. Tem que defender bem, mas o DNA rubro-negro não permite ficar jogando como time pequeno. Não podemos mudar nosso estilo de jogo. Jorge Jesus jogou contra o Liverpool indo pra cima e quase conseguimos. E nós gostamos de cantar assim. Agora seu povo pede o mundo de novo, como em dezembro de 81. Então vamos com tudo. Temos a nosso favor o calor, pois esse mês é verão nos Estados Unidos. E lá tá igual ao Rio de Janeiro, os europeus não estão acostumados com isso. Outro fator é que estamos no meio da nossa temporada. E eles no final, já desgastados, na verdade eles deveriam estar de férias agora. Mas isso é problema deles. Quantas vezes chegamos para disputar o Mundial de Clubes, no final da nossa temporada e no limite do nosso condicionamento físico? Dito tudo isto, acredito no mais querido do Brasil. Se vamos vencer eu não sei, mas temos que jogar como grandes, indo para cima sem medo. Se você é Mengão de verdade, curte esse vídeo, compartilha nos grupos e se inscreve no canal. Você conhece os adversários do Flamengo para essa Copa do Mundo de Clubes? Separamos um vídeo especial falando sobre eles. É só clicar. Até a próxima. Saudações rubro-negras.